Parar significa trazer à existência aquilo que não existe. Ei, quando o homem diz para você não tem cura, Deus diz: haja cura. Quando a medicina olha para o drogado e diz: esse aí não tem jeito, esse aí vai morrer nas drogas, a palavra diz: haja jeito, haja vida. Ei, quando alguém olha e diz: não há esperança para a árvore cortada, a palavra diz: ao cheiro das águas ela volta a brotar. Eu estou todo arrepiado aqui. Ei, a palavra de Deus tem o poder de trazer à existência aquilo que não existe. Aquilo que não existe. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Vamos ler o versículo de número 4. Deus abençoe. Quantos acharam o versículo de número 4? Diga amém. Vamos ler. Porque as armas da nossa milícia ou da nossa guerra não são carnais. Mais uma vez. Porque as armas da nossa guerra não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Quantos acreditam nisso? Digam amém. Glória a Deus. Pode tomar o seu assento. O tema da mensagem que Deus me deu é 3 armas espirituais que quebram as correntes espirituais. Mais uma vez eu digo 3 armas espirituais que quebram as correntes espirituais. Hoje é culto de libertação e eu creio que Deus ele vai quebrar correntes aqui nessa noite. Glória a Deus. Meus irmãos, olhem para cá. Nós vivemos em um cenário atual, em uma geração que constantemente tentam abalar a nossa fé evangelista Heroaldo. A sociedade tenta quebrar os nossos princípios cristãos, os nossos valores. É bem verdade que o que tempos atrás era considerado errado, hoje por essa geração, infelizmente, passa a ser tido como certo. E o que é certo passa a ser tido como errado. Deus abençoe a vida da pastora também que está ali, prazer revê-la, em nome de Jesus. Você pode não estar vendo com seus olhos naturais nessa noite, mas todos os dias há uma guerra, uma batalha travada entre as forças do bem e as forças do mal. E o que mais vemos em nossos dias, infelizmente, são falsos profetas, falsos mestres que têm se levantado no meio das igrejas, que estão se levantando para combater a verdade do Evangelho. E a igreja de Corinto, no período em que Paulo vai escrever essa carta, estava enfrentando esses mesmos desafios. Haviam se levantado falsos apóstolos, falsos mestres, dentro da igreja de Corinto, inserindo dentro das igrejas ideologias, falsos ensinamentos contra o Evangelho do Senhor. E esses falsos apóstolos começaram a questionar o apostolado de Paulo, questionar a autoridade apostólica de Paulo. Eles alegavam que Paulo era fraco, o apóstolo Paulo era fraco, ineficaz, e que ele era muito pobre, muito humilde. E humildade aqui no sentido de falta de recursos mesmos, falta de recursos humanos. Então, para responder esses ataques, Paulo vai escrever a segunda carta aos Coríntios. E o ponto aqui é que ele defende o seu apostolado e reafirma a sua autoridade. Quando nós olhamos para a segunda carta aos Coríntios, do capítulo 1 ao capítulo 7, Paulo expressa a sua alegria pela reconciliação parcial com a igreja. Ele reafirma a sua autoridade apostólica. Quando chega no capítulo 8 e no capítulo 9, ele fala sobre a coleta para os cristãos de Jerusalém.
incentivando os coríntios a serem generosos. Porém agora, quando chega no capítulo 10 que nós lemos, Paulo vai intensificar a defesa do seu ministério. Ele vai intensificar a defesa do ministério, dizendo que a nossa guerra, a nossa batalha, as armas desse evangelho que eu e você estamos aqui nessa noite, essas armas que nós usamos, não são carnais, e que a nossa batalha, escute isso, essa batalha, esse evangelho, não depende da quantidade de recursos que nós temos. Não, essa luta, essa guerra, não depende das quantidades de recursos que nós temos, mas sim que elas dependem das nossas armas espirituais, que são poderosas em Deus. Ele está dizendo que a nossa guerra não se vence na eloquência, a nossa guerra não se vence na oratória, nos talentos humanos. Para essa guerra, não importa a quantidade de seguidores no Instagram, não, para essa guerra, não importa a quantidade de visualizações nos Reels, não, para essa guerra, não importa o quanto bem você prega, não, para essa guerra, não importa o quão afinado você canta, não, essa guerra só pode ser vencida com armas espirituais. Eu vim pregar aqui para alguém essa noite, que pode não ter o apartamento do ano, a conta pode não estar gorda, pode não ter o carro do ano, pode não ter muitos recursos na despensa, chegou aqui falando: Senhor, só o Senhor sabe como eu cheguei aqui. Ele pode não ter muitos recursos humanos, mas tem poder de Deus, tem autoridade, tem armas espirituais. Eu não sei quem acredita nisso. Talvez está igual Pedro e João na porta do templo, dizendo: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Vou repetir: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Por quê? Porque ainda tem poder de Deus na terra. Oh, glória! Ainda tem poder de Deus na terra. Elebai a calachorebai. Eu não sei quem vai acreditar que Deus ainda usa profeta, que Deus ainda cura paralítico, que Deus ainda faz milagre. Aleluia. Pode não ter ouro, pode não ter prata, pode não ter fama, muitas curtidas, mas se tiver a presença, aleluia. Vamos lá, irmãos. Paulo está falando que é com as armas espirituais que nós lutamos. Efésios também ele diz isso, que a nossa batalha não é vencida por recursos naturais, mas espirituais. E essa noite o Espírito Santo me leva a pregar sobre 3 armas. Quantas armas? 3 armas invisíveis que derrubam fortalezas espirituais. Tenha paciência, é um sermão de ensino, eu gosto de ensinar, mas eu creio que Deus vai falar conosco. A primeira arma que eu quero abordar com a igreja hoje é a palavra de Deus como arma espiritual. O escritor aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, vai dizer: porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. O escritor aos Hebreus apresenta a palavra de Deus como uma arma espiritual. E ele afirma que ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. A espada de 2 gumes, só pesquisar um pouquinho, você vai ver que era a espada mais afiada, mais cortante do Império Romano.
Então o que ele está dizendo é que a palavra de Deus está acima de qualquer armamento humano. A palavra de Deus está acima de qualquer arma humana. Ou seja, onde a possibilidade do homem acaba. Alguém já pegou? Vou repetir isso aqui. Onde a possibilidade do homem acaba, é aí que a palavra de Deus entra em cena. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus traz à existência aquilo que não existe. Gênesis capítulo 1, versículo 3, o texto diz: e disse Deus, haja luz. Vou repetir: e disse Deus, haja luz. Ou seja, antes da palavra dele, a luz não existia. Depois da palavra, a luz passa a existir. Por quê? Porque o termo ali usado é Bereshit bara Elohim. Bara significa trazer à existência aquilo que não existe. Ei, quando o homem diz para você não tem cura, Deus diz: haja cura. Quando a medicina olha para o drogado e diz: esse aí não tem jeito, esse aí vai morrer nas drogas, a palavra diz: haja jeito, haja vida. Ei, quando alguém olha e diz: não há esperança para a árvore cortada, a palavra diz: ao cheiro das águas ela volta a brotar. Eu estou todo arrepiado aqui. Ei, a palavra de Deus tem o poder de trazer à existência aquilo que não existe. Aquilo que não existe. Urabacala chorebacalabai. Ei, o homem diz não tem cura, Deus diz haja cura. O homem diz não tem jeito, Deus diz haja jeito. Quem pode acreditar nisso? Eu sinto graça aqui nessa noite. Mateus, quem é a palavra? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Eu não sei se você vai acreditar nisso aqui, mas a palavra já está andando no nosso meio. O homem das mãos furadas já chegou aqui. A palavra é o próprio Cristo. Mateus, o que mais que a palavra tem? A palavra tem o poder de trazer vida. Lázaro está morto há 4 dias. Lázaro está morto há 4 dias. Marta está dizendo: Senhor, já está fedendo, não tem mais jeito. Porque para falar que não tem jeito, tem um monte. Para falar que não tem mais esperança, tem um monte. Para falar que agora acabou, tem um monte. Mas aí Jesus vai dizendo: tira a pedra. Tira a pedra. Por quê? Quem aqui acredita, levanta a mão, quem acredita que se Jesus ordenasse a pedra, ela saía? Então por que ele manda os discípulos tirar? Simples. O que nós podemos fazer, ele não faz. O que está ao nosso alcance, ele não faz. Mas ele está dizendo para os discípulos: ei, a pedra vocês conseguem tirar. O que vocês não conseguem é ressuscitar o morto. Mas tira a pedra que eu ressuscito. Ei, tira a pedra que eu ressuscito. É Deus dizendo: você faz a sua parte, que a minha parte eu faço. De repente, Jesus dá um grito e diz: Lázaro, vem para fora. Vem para fora. Vem para fora. Por quê? Porque a palavra dele traz vida. Vida, vida, vida aos sonhos que estão mortos. A palavra dele nessa noite vai ressuscitar promessas que estão mortas. A palavra dele vai ressuscitar chamadas aqui nessa noite. Hoje tem palavra.
Vem comigo. A palavra de Deus nos ajuda a vencer Satanás. Evangelho de Mateus capítulo 4, Jesus está no deserto. Está onde? Havia acabado de ser batizado. Quando ele sai das águas, ele ora, o céu se abre, o Pai fala, o Espírito desce. O que o Pai fala? Eis o meu Filho amado a quem me agrada. Agora Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto, e o texto diz que ele vai vencer Satanás no poder da palavra. Olha Jesus vencendo Satanás. Para trás de mim está escrito. Para trás de mim está escrito. Para trás de mim está escrito na palavra. Está escrito na palavra. Está escrito na palavra. O que mais, Mateus? Mateus capítulo 8, versículo 8. A palavra também tem o poder de curar. Vai entendendo a Bíblia, vai entendendo. Olha só, Jesus está andando em Cafarnaum. Chega até ele um centurião pedindo a cura do seu servo. Jesus diz: vamos, eu vou acompanhar você. Olha de novo, o centurião chega até Jesus e fala: mestre, eu preciso da cura do menino, do meu servo. Só que aí Jesus diz: então vamos que eu vou acompanhar. Só que ele fala: mestre, eu não sou digno da tua presença. Não sou digno, mas eu sei, mestre, que basta uma... Não, você não pegou. Ele olha para Jesus e diz: mestre, não precisa vir, mas basta uma palavra, rabadacalachorebai. Basta uma palavra e tudo muda. Basta uma palavra e a cura acontece. Basta uma palavra, o morto revive. E eu não sei se você ainda acredita nisso, mas tem palavra sendo liberada do altar essa noite. Eu vou dar uma oportunidade de você acreditar, eu vou repetir. Tem palavra sendo liberada do altar essa noite. Tem palavra, palavra, palavra. Ei, vamos lá. E outra coisa que talvez alguém não te contou, te falo agora, mas eu sei que você sabe. A palavra dele também é eterna. Vamos olhar para a história. A Babilônia passou, a Grécia passou, Roma passou, Buda passou, Maomé passou, Allan Kardec passou, os governos passou, mas a palavra dele diz: ei, passarão os céus, passarão a terra, mas a minha palavra não passa, não passa, não passa. João, não passa, João, não passa, não passa. Allan Kardec passou, mas a palavra dele não passa. Ei, os governos passaram, mas a palavra dele não passa, não passa. Não, eu sinto graça, eu vou liberar. Não passa, não passa, não passa. Ei, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, ele é o mesmo eternamente. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O que curou ontem, cura hoje, vai curar amanhã. Ele não há de passar. Tudo isso é palavra. Tudo isso é essa arma poderosa chamada palavra. Mateus, o que mais que a palavra tem? A palavra dele é nosso sustento. João 6,68, Jesus está pregando. Jesus está o quê? Jesus está o quê? O sermão é duro de Jesus, está apertado. O povo começa a ir embora do sermão. Pedro diz: mestre, o povo está indo embora. Jesus fala: vai tu com eles. Só que aí Pedro diz para Jesus: mestre, para quem iremos nós? Para quem iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Pedro não olha para Jesus e diz: mestre, para quem eu vou se só tu tem milagre?
Para quem eu vou se só tu tem provisão? Não, ele diz: para quem eu irei se só tu tens palavra de vida eterna. Ele tem palavra de vida eterna nessa noite. Está mudando vidas aqui nessa noite. Vamos lá, a primeira arma, qual que é? Qual que é a primeira arma? A segunda arma espiritual para a nossa guerra é a oração. Ou a arminha que muitas vezes é deixada de lado. Mas a segunda arma espiritual é a oração. Lá em Tiago 5,16, a parte B, o texto diz: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A oração é uma arma espiritual que liga o céu à terra. A oração, ela tem a capacidade de transportar ambientes e dimensões. Eu dou um exemplo muito básico. No tabernáculo, que era dividido em 3 partes: átrio exterior, lugar santo e lugar santíssimo. No lugar santo existiam 3 móveis: a menorá, que era o candelabro de ouro, a mesa dos pães da proposição e o altar de incenso. Passando o véu tinha a arca da aliança. A arca da aliança representava a presença de Deus na terra. Deus descia uma vez no ano de Yom Kippur, na tampa da arca chamada propiciatório. Só que para isso acontecer, o sumo sacerdote deveria antes acender o incenso, tá? Acender o incenso, e só poderia entrar no lugar santíssimo quando o incenso cobrisse todo o lugar. E se você pesquisar um pouco, o incenso aqui está simbolizando a oração. O salmista disse: Senhor, como incenso sobe as minhas orações, sobe diante de ti. Mas tem um detalhe que poucas pessoas percebem, é que o incenso era a única coisa ali do tabernáculo que saía do lugar santo e passava para o lugar santíssimo. Porém, o véu que separava era muito grosso. Não era um véuzinho desse de noiva que tampa o rosto, não. Então, para o incenso sair de um lugar e passar para o outro, levava tempo. Tinha tempo que levava. E naquele lugar tinha a arca da aliança. Ou seja, o que Deus estava ensinando para eles é: para você sair do lugar santo que você está e passar para o lugar santíssimo, acessar a presença, é através do incenso. Ou seja, através da oração. Mas para isso acontecer, não é 5 minutos antes de dormir. Para o nível aumentar, não é uma oração rápida que você faz ali: Pai, obrigado pelo meu dia. Não, vai doer, mas eu preciso pregar. Para você acessar um nível mais profundo, demora tempo. Sabe o que Charles Spurgeon disse no seu livro? As nossas orações não nos custam nada. Não nos custam lágrimas, não nos custam choros. Vai ler o Movimento da Rua Azusa, o livro. Sabe o que eles diziam? Que as orações da rua, as paredes estavam impregnadas com a oração. A oração, ela tem o poder de fazer com que você acesse outra dimensão sobrenatural. A oração tem o poder de trazer vida. Aleluias. Quando Jesus está sendo batizado, ele faz uma oração. Ele faz o quê? Quando ele ora, o céu se abre. O Pai fala e o Espírito desce.
Ou seja, a oração tem o poder de abrir os céus e trazer a presença de Deus na terra. Aleluias. Mas posso falar uma verdade? Até Jesus sabia que a oração é para poucos. Quantos discípulos Jesus tinha? 12. Quando foi para a oração, chamou só 3: Pedro, Tiago e João. Jesus sabia, não é todo mundo que gosta da oração, mas aqueles que escolherem pagar o preço da oração, vão viver coisas que ninguém vai viver. Só Pedro, Tiago e João vai para a oração, mas só Pedro, Tiago e João vê Jesus transfigurado no monte. Só Pedro, Tiago e João vai para a oração, mas só Pedro, Tiago e João entra na casa de Jairo e vê ele ressuscitando a filha de Jairo. É você pagando o preço que ninguém quer pagar e chegando a lugares que ninguém vai chegar, porque a oração te faz acessar lugares que sozinho você não acessaria. Vamos continuar. Pedro está preso na prisão em Atos 12. Enquanto Pedro está preso, a igreja está orando. De repente, pela oração da igreja, aquilo que estava preso é libertado. Percebe que a igreja não está no mesmo ambiente que Pedro está preso. Mas, como eu falei, a oração transporta ambientes. Enquanto a igreja orava, as cadeias eram quebradas e o anjo ia lá para libertar Pedro. Enquanto a igreja ora aqui, irmãos, isso aqui é para quem acredita. Ei, enquanto você está orando aqui, cadeias no mundo espiritual estão sendo quebradas. Aleluias. A gente prega muito sobre Atos capítulo 2. O que acontece em Atos 2? Cumprindo-se o dia de Pentecostes, é muito lindo. Fala da presença. Mas só existiu um Atos capítulo 2, porque teve um Atos capítulo 1, versículo 14. Todos estavam orando, perseverantemente. 500 receberam a promessa da descida do Espírito Santo, mas apenas 120 receberam a promessa. Sabe por quê? É porque no começo, nos primeiros dias, talvez muitos acharam que era só sentar e esperar a presença. Não, tinha que clamar. E não é todo mundo que gosta de clamar. 500 queria a promessa, mas só 120 queria clamar e esperar a promessa. Vou repetir isso aqui: 500 queriam a bênção, o milagre, a provisão, a promessa, mas só 120 dizendo: Senhor, não importa quanto tempo vai levar, não importa qual vai ser o tempo, mas eu só paro de orar, eu só saio daqui quando a presença chegar. Eu imagino eles em Atos 2, dizendo: manda Espírito, manda Espírito, manda o Espírito, manda o Espírito, manda o Espírito, manda o Espírito. Ei, no primeiro dia, manda o Espírito não veio. No segundo dia, manda o Espírito não veio. No quinto dia, manda o Espírito não veio. Mas no 10º dia, eles estão lá, manda o Espírito, e o texto diz: e cumprindo-se o dia, estavam todos no mesmo lugar, ou seja, todos buscando, e de repente, a casa foi cheia. Ei, você entende que o processo demora, mas a resposta é de repente? Ei, eu vou repetir: o processo demora, mas a resposta é de repente. Deixa eu ver se tem uma igreja que ainda clama pela volta dele. Maranata, 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 Maranata. A igreja clama Maranata, mas aí
De repente, no abrir e fechar de olhos, de repente, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, a igreja vai subir, vai subir, vai subir, vai subir. Quem acredita? Já foi falado aqui sobre Elias. Elias era um homem assim como nós, mas quando ele orou, não choveu. Quando ele orou, Deus mandou fogo do céu. Através da oração de Elias. Tem vários exemplos de oração na Bíblia. Temos a oração de Ana. Ana era estéril, não podia gerar filhos, mas ela foi ao templo e orou. Ei, Ana sabia que só Deus podia responder a causa dela. Sabe, nosso maior problema é quando a gente precisa de algo, em vez de ir para o joelho, em vez de ir para a oração, a gente vai para a rede social postar lá se sentindo triste. A gente vai desabafar com a amiga, vai desabafar com um amigo. Mas eu pergunto, amigo podia dar filho para Ana? Amigo podia dar filho para Ana? Rede social podia dar filho para Ana? É por isso que Ana não foi buscar de quem não poderia solucionar o problema dela. Ana foi no templo buscar o único que podia dar cura, podia solucionar o problema dela. Para de buscar de quem não pode solucionar teu problema. Para de correr atrás de quem não pode te dar cura, de quem não pode te libertar, e começa a dobrar o joelho. Vai. Remando dere candara chodere bacala bacanto. Eu sinto graça aqui, remando dere bacala chodere bai. E Ana não foi para a igreja para mostrar que sabia orar bem. Porque o texto diz, só está ela e Eli no templo. E ela orava só movendo os lábios, mas a fala não saía. Tanto que Eli pensou que ela estava embriagada. Ou seja, Ana foi para o templo não para dizer, ó como eu oro bem. Porque irmão, eu já vi. O irmãozinho vai orar para começar o culto. Senhor, abençoe o culto hoje, abençoe a minha vida, abençoe o pregador. Aí quando vê que o pastor da igreja chega, abençoa o pastor, a vida do pastor, a família do pastor. Muda até o jeito de falar. Meu Deus. Quando o tecladista chega, ele fala, abençoe o tecladista. Nem estava orando pelo tecladista. Mas irmãos, com Deus não precisa disso. Deus sabe o teu íntimo, Deus sabe o teu secreto. Ana está quietinha lá, só mexendo no lábio. Só mexendo no lábio, só se derramando na presença dele. Ei, não é igual o fariseu que estufa o peito para dizer que sabe orar, que ora bem, que fala em língua muito bem. Não, é no secreto, porque aquele que te vê em secreto te recompensa publicamente. Ei, ninguém viu Ana no templo orando. Ninguém viu Ana no templo orando, mas todos tiveram que ver Samuel correndo. Samuel correndo, Samuel brincando. Aí, quem está vendo Samuel brincando, está perguntando, ué, não era estéril? Não era estéril? O que aconteceu? O secreto. O secreto. O secreto. O secreto. O secreto. O secreto. Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei. É o clamor da igreja que tem resposta de Deus. Aleluia. Sem perca de tempo, a terceira e última arma espiritual. Qual é a primeira? Qual é a primeira? Qual é a segunda?
A terceira arma é a fé. Hebreus 11:1, ora a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Primeiro que a fé, ela é a certeza e não a dúvida. Aqui esse versículo, rapidamente que o meu tempo já foi, faz um contraste entre viver pela fé e viver pela vista. O contraste entre quem vive por fé e quem vive baseando naquilo que está vendo. Ou seja, quem vive por vista, meu Deus, quase que eu fiquei sem a minha aqui. Quem vive por vista está limitado àquilo que os olhos alcançam. Vou repetir. Quem vive por vista está limitado àquilo que os olhos alcançam. Ele está limitado a olhar para o cenário. Mateus, qual era o cenário? Uma fornalha de fogo. Qual era o cenário? Uma cova dos leões. Qual era o cenário? Um vale de ossos secos. Qual era o cenário? O povo no cativeiro. Qual era o cenário, Paulo? Uma prisão. Imagina, se todos esses estivessem vivendo pelo que estava diante dos olhos deles. Já que eu estou na prisão, estou bem na prisão aqui, vou ficar aqui mesmo. Já que o vale é de ossos, não tem mais jeito. Mas agora, quem vive por fé, pode não ver o cenário favorável. Ele pode até estar na fornalha, mas de repente o quarto homem aparece lá. Isso aqui é para quem acredita. Ele pode até estar dentro da cova do leão, mas ele até dorme, porque sabe que a fé está guardando ele. Ele pode até estar no meio de um vale de ossos, mas de repente ele libera uma palavra dizendo: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Quem vive por fé pode até estar dentro da prisão, mas de repente o Paulo e o Silas faz um culto na prisão. Ele fala: Paulo, você ora que eu vou louvar aqui. Aí daqui a pouco o alicerce da prisão é abalado. Isso é viver por fé. E eu posso liberar uma palavra para a sua vida? Eu não sei qual é o cenário que você está vivendo aqui nessa noite. Feche os seus olhos e levanta a sua mão. Eu não sei como estão as suas guerras. Eu não sei qual cenário contrário você está vivendo. Mas hoje, com a autoridade que Deus me concedeu nesse altar, está descendo nessa noite armas espirituais. Urabá, Erebakalashô. Ei, está descendo nessa noite palavra do céu. Está descendo nessa noite oração. E Deus está acrescentando fé nos corações. Fé, Reba, Alabakalashô. Aquela mulher do fluxo de sangue dizia: se eu apenas tocar nele, serei curada. Se eu apenas tocar nele, serei curada. A palavra dele é: ei, toque em mim essa noite. Ei, toque em mim essa noite. Ei, atrai a minha presença essa noite. É você tocando, o milagre acontecendo. É você tocando, o milagre acontecendo. Se coloca de pé. Vai, se coloca de pé. Se coloca de pé. Ainda de olhos fechados, eu serei muito breve naquilo que o Senhor colocou no meu coração. Ainda de olhos fechados, a presença do Senhor é real na casa. Lá em Lucas capítulo 18, Jesus faz uma única pergunta: quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Será que tem fé aí nessa noite? Ele está dizendo: o milagre eu ainda posso fazer, mas você ainda pode acreditar? Feche os seus olhos, é rápido. É uma oração rápida que você vai orar aí agora.
Você acreditou no poder da oração que eu preguei nessa noite, então você vai orar aí agora. Eu posso muito bem orar por você, mas o Pai está me dizendo, é cada um que vai orar aí agora. Deus está mandando dizer para você, se ainda tem um pouco de fé ainda, se ainda tem um pouco de fé ainda, por quê? Pedro mesmo tendo pouca fé andou sobre as águas. A pergunta é, ainda tem um pouco de fé aí? Então começa a orar aí agora, vai. Eu poderia chamar você aqui na frente, mas você vai orar aí do seu lugar mesmo, vai, começa a orar. Abra sua boca agora e começa a orar ao Senhor. Começa a orar dizendo, Pai, eu ainda acredito. Pai, eu ainda acredito. Pai, eu ainda acredito. Pai, independente do cenário, eu ainda acredito. Vai, começa a orar aí, vai. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, a tua palavra foi pregada, Pai. Eu não sou melhor que ninguém, não sou, sou o pior, sou o mais falho, sou o menor, Pai, mas eu creio naquele que me chamou aqui nessa noite. Pai, enquanto eu estiver orando, Pai, vai visitando a tua igreja, vai renovando o cansado, vai dando força, vai levantando o caído, vai perdoando. Reba, alacalachoreba, tem pessoas já chorando com a presença de Deus nesse lugar. Vai, continua orando aí, continua orando. Enquanto você ora aqui, cadeias vão ser quebradas. Enquanto você ora aqui, prisões vão ser quebradas do mundo espiritual. Pode orar, pode orar, pode orar, pode orar. Deus está movendo neste lugar aqui. Pode orar, vai. Nós vamos adorar o Senhor e você vai mover a oração aí nessa noite. Vai, levanta a voz em oração, quero ouvir a igreja orando, vai. Vai, volta a orar talvez quando você não orava mais. Volta a acreditar como você não acreditava mais. A palavra ainda está na casa. A palavra ainda está na casa. Pai, eu creio no poder da tua palavra. Pai, eu creio no poder da tua palavra. Pai, eu creio. Eu creio no poder da tua palavra, Pai, eu creio. Vai, continua orando. Continua orando, não pare não. Não pare não, tem renovo do céu para você nessa noite. Aleluia. Tua voz, Senhor, fez tremer o deserto. Tua voz, Senhor, ecoa sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Meu Deus, clama a Ele nessa noite, vai. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. Declare isso nessa noite. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Declare isso. Tua voz é livramento. Olha ele aí. No meio do tormento. Oh,
Quem acredita nisso? Tua voz é tua. Oh, maravilhoso Deus! Mas eu te ouvi. Declare, Eu vivo. declare nessa noite. Eu te ouvi. Ele tem vida para você. Eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Declare. Tua voz é eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, Meu Deus! eu morro. Quem acredita? Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas quando você ouve a voz dele, Mas eu te ouvi. oh, meu Deus! Eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Declare isso, meu Deus. Tua voz é tudo. Aleluia. Quantos acreditam nessa palavra que foi pregada? Quantos estão recebendo essas 3 armas espirituais? Quantos vão começar a usar essas 3 armas espirituais? E se você já usava, vai afiar ela nessa noite. Quem pode aplaudir a Deus por essa palavra? Diga glória a Deus. Aplauda mais forte e eu agradeço a oportunidade.